Salve, salve, amigos da balografia! Quantas vezes vemos comentários em algumas fotos de balões publicadas nas redes sociais dizendo que molde? Com certeza você já viu isso alguma vez. Mas será que os méritos devem ser dados apenas para quem cortou o balão ou fez o molde e não errou nenhum pontinho? Ou para quem fotografou o balão da forma correta que permitisse visualizar a silhueta do balão corretamente? Mas antes de falar sobre composição, vamos saber um pouco mais de geometria, perspectiva e fotografia publicitária. Quando entramos em uma loja virtual para buscar um produto, com certeza os que possuem fotos de boa qualidade nos chamam mais a atenção. Se observarmos essas fotos, não importa qual é o produto, todas possuem um certo padrão de perspectiva, onde a foto frontal normalmente é a primeira da galeria. Para fotografar um produto corretamente é preciso calcular exatamente o centro, calculando com a altura e a largura do objeto, para que ela reproduza exatamente o centro do objeto em um ponto de vista frontal. Para entender melhor, vamos agora aos balões. Vamos imaginar que esse modelado possui 10 metros cheio. Para encontrarmos o ponto central, temos que centralizar o ponto focal central da câmera na faixa dos 5 metros. Desta forma, a silhueta do balão fica perfeita na foto. Agora você sabe por que fotógrafos sobem em morros, em muros, em árvores e até mesmo se afastam para fotografar os balões. E já viu que muita gente que fotografa de baixo demais, além de não mostrar a silhueta corretamente, o bico do balão some. Ou passam do centro, dando a impressão que estão olhando para cima e fazendo a foto muito acima do meio já deixa a perspectiva que olhamos para baixo. Obviamente não vai ser todo lugar que vai encontrar no morrinho para se posicionar no centro do balão. Quando isso não for possível, se afaste o máximo que puder. Quanto mais afastado ficar, melhor será seu ponto de visão, mas evite se afastar demais, respeite sempre o limite de zoom da sua lente. Agora que já sabe onde fica o eixo horizontal, vamos para o vertical. Como sabemos, todos os balões são feitos por gomos, e durante a confecção eles são dobrados ao meio, certo? E é este meio que você vai colocar no cruzamento dos pontos horizontal e vertical. Obviamente você não vai chegar no campo e ficar contando os gomos do balão para encontrar o centro, basta prestar atenção na decoração. Por exemplo, hoje é bem comum os balões espelhados. Para encontrar o ponto central vertical, é só centralizar seu ponto de foco no meio do quadro. Um dos maiores erros de alguns projetistas de Lex é não respeitar a regra básica de um objeto 2D de 2 dimensões, que possui 4 faces. Quando passam desse limite, muitos desenhos não conseguem ser observados corretamente, pois partes dele ficam fora do ponto de visão. Mas se você pegar um balão com 4 faces, facilmente poderá fazer as suas fotos focando no centro do quadro e na divisão dos quadros. Tente sempre mostrar as perspectivas de visão próximas ao centro. Tem gente que gosta de cravar exatamente no meio dos quadros e nas suas divisões. Eu não sou tão exigente nisso, mas me preocupo em fotografar sempre a face do balão num ponto de vista central e plausível. Assim como em balões de uma cor, taqueados ou listrados, o ponto central vertical sempre estará lá, no meio do gomo. Agora que entendeu como fotografar pelo centro do balão, vamos aos formatos. Em todo estilo de fotografia existem formatos de fotorretrato, que são as fotos que tiramos com a câmera em 90 graus, e as fotos paisagem, com a câmera em 180 graus. No balão, buscamos em fotos verticais enquadrar o balão o máximo possível dentro da foto, digamos assim. Evite deixar uma área muito grande em torno do balão e nem tão muito próximo às bordas. Conseguindo encontrar o centro do balão e compor uma foto com a perspectiva perfeita, já vai melhorar muito o seu trabalho. Vamos ver e comentar alguns exemplos na prática. Aqui é um exemplo clássico da foto certinha. Se passar uma linha aqui vertical do bico até o meio do gomo, você vai ver que está centralizado. O desenho está distribuído certinho na foto e o centro, o centro do balão também está na foto. Eu vou botar um cruzamento de linhas aqui para vocês entenderem. Já nesse caso, o campo ele era plano, então eu não conseguia, nesse ponto que eu estava tirando essa foto, pegar exatamente o centro do balão. Então, quando eu passar a linha aqui na animação, vocês vão ver que ficou um pouco abaixo da linha central. Mas o importante é a perspectiva, o ponto de vista. Eu estou vendo a divisão dos quadros exatamente centralizados. E quando
a batata do balão é corrida, que é o caso desse aqui, você se posiciona por outras partes do balão. Por exemplo, aqui o bico e a boca são espelhados e tem as suas divisões centrais. Então fica fácil de entender onde é a divisão deste ponto de vista. Como eu te falei, são 4 faces, né? São 4 quadros. Então todo o balão ele pega um pouquinho dos quadros laterais, mas o importante é que o quadro central está bem no meio da foto. Aqui é um geométrico, a mesma coisa. Curiosamente foi no mesmo campo. Como lá, como eu te falei, não tinha um local para ficar mais acima do ponto de vista, nesse local que eu resolvi bater essa foto, eu peguei esse gomo como padrão e cravei o ponto central aqui no meio. Você vê bem aqui, principalmente no branco, o meio do gomo, certinho. Vamos para outra. Aqui um balão espelhado também, na qual eu também não quis ficar no morrinho que tinha aqui mais, mas eu me preocupei, como eu te estava falando, em focar no centro do quadro. Tá vendo a divisão do desenho aqui, ó, bem centralizado na foto. Aqui um taqueado, a mesma coisa. No caso o balão não estava muito reto, né? Ele estava dando uma inclinadinha, mas puxando a linha. Aqui você vê a divisão do quadro, do gomo, quer dizer, né? Ele pega praticamente centro, ele pega a silhueta certinha e eu tô um pouquinho para cima, né? O ponto de vista seria aqui, mais ou menos aqui, o ponto de vista central da linha horizontal. Mas nesse caso foi uma opção minha fazer uma foto mais acima para pegar essa curva do birote que todo mundo gosta no peão. Vamos passar mais uma foto. Aqui. Aqui é um exemplo de uma foto tirada muito de baixo. Tá vendo que comeu aqui a curva do bico do Bagdá? Aí quando se afasta um pouco mais, a gente já consegue ver, ó. Mesma coisa. Nesse caso não teve uma divisão de quadros, porque essa foto é antiga, em 97 eu não tinha essa moral de fazer fotos tão perfeitas, né? Até porque não tinha preview, era câmera de filme e tal, né? Mas a intenção de mostrar essa foto é em relação à silhueta, não ao centro do gomo. Que no caso seria esse gomo aqui, né? O meio do verde, no caso. Eu teria que andar um pouquinho para a direita para cravar aqui o meio do verde, para falar que a foto estava cravada, né? Vamos lá. A outro exemplo de foto tirada muito de baixo. Totalmente errada essa foto, né? Essa foto, você vê, a divisão de decoração estaria ou aqui na faixa preta ou aqui nessa lateral. E além de eu não posicionar no centro, eu fiquei muito embaixo e eu matei a carrapeta do balão, né? Vamos lá. Aqui é um outro exemplo. Aqui eu já estava na altura certa, esse campo tem um morrinho legal. Dá para ver bem, ó, o centro do balão na horizontal e o centro do balão na vertical. E tem a divisão de quadro, a mesma coisa. Ó, o centro da divisão com o centro horizontal. Aqui é a mesma coisa. Tá vendo a divisão se você passar outra linha aqui, ó, você vai ver o centro certinho da divisão do quadro, do balão espelhado, e o centro do gomo do desenho principal, tá vendo, passando sempre no centro da foto. Aqui também, mesma coisa. Normalmente os balões espelhados, o nariz entrega onde é o centro, você não precisa ficar se matando muito, né? Então aqui bem no centro do personagem aqui do Speed Racer, você vê, ó, esse campo não tinha uma opção de eu ficar um pouco mais acima do que eu queria, mas de certa forma eu consegui pegar um pouco mais acima. Então a linha horizontal, que seria provavelmente aqui na sobrancelha dele, ficou um pouco para baixo no nariz, mas de certa forma dá para ver bem a silhueta do balão. Aqui já foi a foto certinha, né? Você vê que dá para ver toda a silhueta do balão, o centro do gomo, nessa faixa de decoração, né? Taqueado, os espelhados eles têm uma decoração central e uma lateral. E aqui você vê exatamente a central e passando a foto você vai ver a lateral. Mesma coisa, o gominho preto aqui marcando e a linha central passando vertical, passando aqui. Aqui é a mesma coisa.
Aqui eu procurei ficar um pouco mais acima de onde deveria. Acredito que a ponta aqui do logo do Corinthians seria o centro, né? Mas foi opção minha ficar um pouco para cima. E também não rodar um balão nessa hora suficiente para que eu conseguisse cravar exatamente a linha aqui na estrela, né? Como eu falei, não tem essa preocupação de ficar cravando o centro de foto toda hora, né? Me preocupo em mostrar a face certinha do balão, e nessa foto dá para ver toda a face do balão. Assim como nessa próxima também a divisão, que passou um pouquinho, mas importante que dá para entender e ver bem a divisão da decoração e dos quadros. E aqui mais uma foto feita por baixo. Você vê que o bico do Careca Tempestade, né? Nem aparece só uma pontinha aqui, porque na verdade essa foto eu tirei foi do peão, não era nem muito focada na careca da Pequena Arte, mas dá pra ver quanto que faz diferença você tá no nível do solo da boca e tá acima na faixa no morrinho, né? Visualizando o centro do balão. Aí quando a gente sobe no morrinho, a gente já consegue pegar a silhueta melhor. Aqui o pessoal não rodou o suficiente para eu cravar o centro do João, mas pegou a silhueta certinha conforme eu queria, bem no meio da linha horizontal e a linha vertical. Bom, é isso aí, pessoal. Eu espero que esse vídeo ajude vocês a compor suas fotos com mais qualidade, agora que vocês entendem um pouco mais de perspectiva. E podem mandar suas sugestões nos comentários de técnicas, dicas, coisas que vocês gostariam de aprender, que na medida do possível eu vou respondendo e vou fazendo novos vídeos para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!